convidar os queridos a ouvirem a leitura da palavra do Senhor, a abrirem suas Bíblias também, no livro de Josué. Último capítulo de Josué, capítulo 24. Eu farei a leitura do versículo 14 até o versículo 25 de Josué 24. Josué 24, a partir do versículo 14. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor reservou para que pudéssemos, ó Pai, como povo teu, te adorar. Nós somos gratos porque o Senhor, durante deste dia, tem falado ao nosso coração, tem nos ensinado, tem nos instruído, tem nos exortado. E nós sabemos que isso só acontece por causa do Teu Santo Espírito. A direção, a instrução e a exortação vem dele. Que nesse momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito conduza a Tua igreja nesta adoração, nesta edificação, na compreensão da Tua palavra, no ouvir a Sua voz. E que em nome de Jesus, que de fato essas palavras façam diferença em todos estes corações que estão aqui presentes, todos que nos acompanham, que em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, de fato, aplique a Tua palavra em cada coração. E é por Cristo, nosso Senhor amado, é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados, nós temos algumas dificuldades como igreja, e uma das dificuldades que normalmente e infelizmente nós atentamos é que os nossos adolescentes e os nossos jovens, principalmente os nossos jovens, quando chegam na universidade, tendem a uma fraqueza espiritual muito grande. Eu creio que deva ser isso, porque é uma época que os nossos jovens mais se desviam da igreja. Agora a pergunta que fica para nós é: será que é normal os filhos dos crentes, eles chegarem na adolescência e na juventude e se afastarem da fé dos seus pais? Nós estamos no mês onde nós comemoramos o mês da família. No dia 1º já tivemos uma grande festa, um grande encontro de comunhão, iniciando o mês da família, no dia 1º de maio.
Durante este mês, nós lembramos como igreja presbiteriana o mês da família e ministramos e orientamos também sobre essa questão da família, que é algo tão importante e tão gracioso o presente de Deus, que é a nossa família. Então, quando nós olhamos para o todo da nossa família, nós vemos essas situações acontecendo como família do Senhor. E a preciosidade da bênção do Senhor sobre as nossas famílias são os nossos filhos. E então, em certos momentos, nós os vemos afastar da fé dos pais. É comum? É normal? Porque às vezes, vivendo a vida da igreja, percebemos algumas pessoas aceitando como sendo uma conduta normal. Não tem problema. Quando eles crescerem, eles voltam para a igreja. Eles voltam para o Senhor. Será? Será que é assim que acontece mesmo? Porque em muitos casos nós não vemos isso acontecer. Em muitos casos nós os vemos, cada ano que passa, vai ficando maduro e se distanciando cada vez mais da fé dos seus pais. E se perdem no mundo e na idolatria do mundo. Quando nós olhamos para esse texto, o texto de Josué, que nós acabamos de ler, o livro de Josué, ele vai narrar a história que é contada da conquista de Canaã pelos israelitas, pelo povo de Deus, liderado por Josué após a morte de Moisés. E Josué, o capítulo 24, o capítulo final deste livro, registra o último discurso de Josué para os líderes das tribos de Israel. Ele convoca todos os líderes, os príncipes, os cabeças das casas e diz: vem aqui até Siquém. Eu quero falar uma última coisa para vocês. Um grande servo do Senhor, em alta idade, talvez Josué já estava com mais de 100 anos, ele morreu com 110 anos. Nós não sabemos quanto tempo ainda ele durou depois desse último discurso. Mas ele morre com 110 anos e foi bem no final, assim, da sua vida. Ele chama aqueles líderes e, convocando estes líderes para esse encontro, ele relembra a fidelidade de Deus ao povo. E se vocês observarem no início do capítulo 24, nós vamos observar claramente desde o dia de Abraão. Ele vem lembrar desde a chamada do primeiro, aquele que Deus separou para formar o seu povo, até a conquista da terra de Canaã. Mas Josué, o que ele faz nesta conversa? Ele exorta estes líderes, ele exorta este povo a escolherem a quem eles deveriam servir. Escolherem qual é o caminho que eles tomariam, qual é o Deus que eles serviriam. Então Josué vai dizer: vocês vão servir aos deuses que Naor, Abraão outrora servia lá antes do Eufrates? Ou vocês vão escolher os deuses aqui dos amorreus desta terra? Tanto um quanto o outro, vocês vão continuar e permanecer na idolatria deste mundo e viver segundo o padrão do mundo. E então, Josué faz uma icônica declaração que nós conhecemos muito bem quando nós ansiamos e desejamos com que a nossa casa, a nossa família sirva ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando Josué ele exorta esse povo a se comprometer a seguir a Deus e a obedecer os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, lembrando que a fidelidade de Deus traz grandes bênçãos, a infidelidade, grandes maldições e castigos. No final deste capítulo, Josué então escreve as palavras do acordo que foi feito ali. Do acordo que foi feito deste grande líder, com os cabeças, com os líderes, com os príncipes daquele povo, e diz que então coloca no livro da lei e coloca diante do Senhor. E diz que então, e o capítulo então termina falando da morte de Josué e também inclusive do sepultamento dos ossos de um dos seus pais, José, que quando eles saíram do Egito, eles tiraram os ossos de José que estava ali enterrado e foram enterrar em Siquém. Meus amados irmãos, esta exortação de Josué é uma exortação que deve preencher o nosso coração como pais. Afinal de contas, que tipo de pais nós queremos ser? Que tipo de pais dentro da igreja nós somos? São esses pais bem minúsculos mesmo?
Ou são os pais que honram o nome de quem é chamado nosso Pai, que é o nosso Deus? Josué, como o grande pai daquela nação, o grande líder daquela nação, ele junta os seus filhos, aqueles que ele liderava, e exorta os seus filhos. E diante disso, meus queridos, eu quero trazer para vocês nesta noite, exatamente se vocês desejarem ser pais, ou serem pais como Josué o fora. A primeira coisa que vocês devem fazer é livrar-se dos seus ídolos. O versículo 14 de Josué vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Jogue fora estes deuses. Josué continua exortando no versículo 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. E é interessante que eu observo aqui nessas palavras de Josué, que Josué vai dar um exemplo de pais bem minúsculos mesmos, que foram os pais anteriores, que falharam com Deus, que pecaram, que erraram, que viveram na idolatria. Josué, inclusive, vai dizer: se vocês querem viver segundo os seus pais viveram, se vocês querem viver na idolatria que seus pais viveram, mas essa de fato não é a vida que o Senhor exige de vocês. A vida que o Senhor exige de vocês é viver com integridade, retidão, jogando fora os seus ídolos e servindo ao Senhor. Você quer ser um pai de fato e de verdade? Você precisa jogar fora os seus ídolos. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quantos ídolos do passado você ainda cultiva? E que dentro da sua casa você tem o altar para ele? E que você quer exigir os seus filhos a serem fiéis ao Senhor e continua com aquele altar no cantinho da sala? Quantos ídolos do passado você ainda permanece dentro do seu lar? Quantos ídolos que você herdou dos seus pais que ainda você guarda na gaveta, como sendo tão preciosos? Quando nós nos casamos, nós nos unimos a outra pessoa que normalmente vem de uma criação diferente, isso é fato, normalmente mesmo, né? Carregamos conosco um ritmo de vida diferente na casa dos nossos pais, que as nossas esposas, os nossos cônjuges carregaram, muito diferentes. Inclusive, em muitos casos, ritmo de religiosidade, mesmo sendo crentes as duas famílias. E em muitos casos, os casamentos não dão certo porque muitos não estão dispostos a se livrarem destes ídolos paternos, dessas rotinas que viviam na casa dos seus pais. Não estão dispostos a deixar de lado, jogar para fora e dizer: agora nós vivemos diferente. O Deus que nós serviremos agora é o Deus que sustentará a nossa casa. Talvez não é o mesmo Deus que sustentou a casa dos nossos pais, porque os nossos pais possivelmente tenham vivido na idolatria. Tantos pais de tantos irmãos que certamente não vieram de famílias cristãs sabem do que eu estou dizendo. Você precisa jogar fora rotina, práticas, vícios, que muitos que vêm para a igreja ainda insistem em permanecer com eles. Você precisa jogar fora, porque senão não vai dar certo. Senão nós não seremos de fato pais para os nossos filhos. Quando nós nos convertemos, nós nos unimos a Cristo. No início da nossa união, nós carregamos sobre os nossos ombros muitos ídolos, mas que nós precisamos jogar fora, nós precisamos deixar de lado, deixar pelo caminho. E muitas vezes nós queremos viver essa união com Cristo sem deixar estes ídolos. Não dá. E não dá para ser assim. É tanto que não dá, que Josué inclusive exorta: se vocês estão dizendo que vai servir a Deus e tornar a essa prática, o primeiro castigo, a primeira ira vai ser muito menor do que será esta agora.
Nós queremos receber as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos lares, sem tê-lo como único Senhor das nossas vidas. Nós queremos ser pais, eu creio que todos nós queremos. Nós queremos ser pais que honram ao Senhor e que recebem a honra dos seus filhos, eu creio que nós queremos. E eu quero salientar aqui, quando eu digo pais, eu estou usando o termo correto do português. Inclua-se você também, mãe. Se nós queremos de fato ser pais, pais que recebem a honra dos seus filhos, nós precisamos jogar fora os nossos ídolos. Porque senão os nossos filhos copiarão os nossos ídolos. E herdarão esses ídolos e carregarão para as suas vidas. E depois, quando não dá certo, nós perguntamos, por que, Senhor, não deu certo? Porque os meus filhos não estão seguindo a minha fé, porque talvez a sua fé era falha. Ao invés de servir ao Deus único e verdadeiro, você servia a alguns outros deuses. Quem sabe do seu avô, do seu bisavô? Quem sabe aqueles da além do Eufrates? Quem sabe aqueles que nós estamos vivendo nos nossos dias, dos amorreus? Nós chegamos na terra prometida, estão os amorreus, estão os seus deuses. Quem sabe nós não estamos neste mundo servindo os deuses deste mundo? Mas mesmo assim, dentro da igreja. Meus amados irmãos, desejem ser, é isso que Deus espera de você, que você seja um pai segundo o coração do Senhor. Não um pai qualquer, mas um pai que honra o nome do Senhor, que é chamado de pai, e que é o nosso eterno Pai. Mas há uma segunda coisa que você tem que fazer, deve fazer, se quer se tornar ou deseja ser um pai de verdade. Primeiro, você precisa livrar-se dos seus ídolos antigos, livrar-se dos seus ídolos do passado. Depois, você precisa decidir servir ao Senhor. O versículo 15 é o versículo que nós mais conhecemos, inclusive pela sua última parte, quando Josué chega para aquele povo e diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, Josué está dizendo, se vocês não querem servir ao Senhor, se é tão difícil servir ao Senhor, se é tão mal servir ao Senhor, a quem sirvais, escolha hoje de fato a quem sirvais. Aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Meus amados irmãos, se de fato nós queremos nos tornar pais que agradam ao Senhor, nós precisamos decidir servir ao Senhor, não devemos brincar de servir ao Senhor. Porque muitas vezes é assim que nós agimos. Nós somos muito permissivos na educação dos nossos filhos, contrariando a própria vontade do nosso Pai Celeste. Nós abrimos mão de correção, de exortação e de disciplina, porque o mundo diz que não pode fazer mais, porque é crime fazer, porque você vai criar trauma nos seus filhos. Você precisa decidir servir ao Senhor em tudo que Ele exige que nós façamos. E Ele nos orienta como nós devemos educar os nossos filhos. Ele nos ensina muito bem como nós devemos educar os nossos filhos. Em Josué, nesse versículo, Josué vai chamar a atenção do povo, chama o povo para escolher a quem eles deveriam servir. Como pais, nós também precisamos escolher a quem devemos servir. Nós precisamos decidir se vamos seguir a Deus em nossas vidas e liderar nossos filhos a fazerem o mesmo. Pais, não deixem seus filhos escolherem quem eles querem servir. O grande erro e o terrível erro dos pais é deixarem para os seus filhos escolherem qual é o Deus que eles querem servir. Porque você sabe qual que eles vão escolher, né? Você sabe que uma criança vai escolher servir. E a primeira coisa que ela vai escolher é não te obedecer. E ela já faz isso, né? Pela sua própria natureza. Você sabe que um adolescente vai escolher servir. Josué está dizendo aqui, vocês podem até ser induzidos pelo que os seus pais serviram. Os meus filhos não serão, porque eles seguirão o Deus que eu sigo. Por isso que ele diz, eu seguirei ao Senhor. Não, eu e a minha casa vai servir ao Senhor.
Nós precisamos decidir servir ao Senhor e mostrar para os nossos filhos qual é o Deus que eles têm que servir. Josué lembrou o povo de Israel de tudo que Deus já havia feito por eles. Desde a libertação extraordinária do que Deus havia dado a eles do Egito, a terra prometida que eles já tinham tomado posse e vencido os inimigos de uma forma torta, é verdade, porque eles não expulsaram os inimigos dali, que Deus havia exortado. Como pais, nós também precisamos lembrar nossos filhos de tudo que Deus fez. Quantas vezes você já sentou com seu filho, com a sua filha, e já testemunhou para ele o que Deus fez na sua vida? Quantas vezes você já foi testemunha de Deus para o coração dos seus filhos? Senta aqui, filho. Eu nunca te contei um negócio aqui que é muito sério. Como eu vivia, as situações que eu vivia, os pecados que eu cometia. E o pai hoje tem tentado viver agradando a Deus. Você vê como é que é diferente? Isso é o Deus que seu pai serve. Isso é o Deus que seu pai tem servido. Nós precisamos contar a história da nossa fé para os nossos filhos e ajudá-los a ver como Deus tem sido fiel em nossas vidas. Quando nós decidimos servir a Deus, nós temos que testemunhar ao mundo. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos testemunhar a nossa casa. Ensine os seus filhos os mandamentos do Senhor. Faça-os decorar os mandamentos do Senhor. Faça-os decorar o Pai Nosso. Faça-os amar o Senhor Jesus Cristo e mostrar o sacrifício de Jesus na cruz. Faça-os entender como é que eles podem aplicar isso na vida deles. Desde pequeno, lá na escolinha, com seus colegas. Testemunhe isso para os seus filhos, ensine-os a compreender a importância de obedecer a Deus. E como desobedecer a Deus faz mal. E consequências terríveis chegam à nossa vida. Ore com seus filhos, mas não ore uma vez por semana, ore regularmente, todos os dias. Leia a Bíblia com ele, por ele, para ele. Meus amados irmãos, seu exemplo de fé, de piedade, transformará a vida dos seus filhos. O grande problema é que nós falamos que servimos ao Senhor e que nada do que nós vivemos testemunha de que nós servimos ao Senhor. Talvez a gente engana algumas pessoas dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, na rua, na vizinhança. Os nossos filhos nós não enganamos. Lembre-se disso. E muito pequenininho, desde bebê, ele está atento ao que você fala, ao que você ouve, ao que você vê e como você age. Lembre-se disso. Seja um exemplo de fé. Mostra-lhe a viver uma vida que honra a Deus. Crie na sua casa um ambiente de adoração a Deus constante. Seja amoroso. Isso tudo é o que Deus exige de nós como pais. Então, quando nós decidirmos servir a Deus, nós precisamos obedecer a Deus em tudo isso. Se Josué estava declarando que ele serviria a Deus, que a sua casa serviria a Deus, com certeza ele agiria como Jó agiu. Jó tinha uma família exemplar. Jó era um pai extraordinário, era um crente na digna palavra, na essência da palavra. Jó tinha uma família que os irmãos se amavam uns aos outros, 7 homens e 3 mulheres. Os 7 homens preparavam banquetes, um churrasco, como a UPH fez ontem, e reunia a família inteira, convidava as 3 irmãs inclusive. E era assim, essa semana é na minha casa, semana que vem é na sua. E fazia um rodízio entre os 7 irmãos. E diz que eles conviviam de uma forma muito amorosa entre eles. Jó, o homem mais rico de então, um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E diz que a atitude de Jó ainda era assim: louvado seja o Senhor pela união da minha família, pela união dos meus filhos.
Mas um homem que serve ao Senhor de fato, como Jó fez, ele dizia: Senhor, eu sou muito abençoado, os meus filhos estão aqui, eu consagro ao Senhor. Eu sou muito abençoado, os meus bens estão aqui, eu sacrifico ao Senhor, porque vai que, numa dessas comemorações, um excedeu lá no vinho e falou besteira, que não deveria. Olhou torto para o irmão, que não deveria. Está aqui, Senhor, o sacrifício como oferta por possíveis erros que os meus filhos possam ter cometido. Esse é um homem que decide servir ao Senhor com a sua casa. Esse é um homem que decide servir ao Senhor, mesmo Deus tirando toda a sua casa, ele continua servindo ao Senhor. Decida servir ao Senhor, mas decida de fato, decida de verdade no seu coração, decida com prática, decida com vida, porque os seus filhos ouvirão as suas ordens, obedecerão, talvez não aceitarão, mas verão como você tem vivido dentro da sua casa. Ontem, no encontro da UPH, eu falava sobre liderança masculina. Os homens aprenderam muito como devem lidar com as suas esposas ontem. É verdade. Mas, o que eu trouxe para eles foi exatamente essa circunstância, de que um dos grandes males, infelizmente, que nós estamos enfrentando, são os homens não assumirem o seu papel de sacerdote do seu lar. Líder, cabeça da sua família. E viver um padrão que não é de Deus. Se o casal já vive um padrão que não é de Deus, os filhos também viverão um padrão que não é de Deus. Se a esposa inverte o papel, se o marido inverte o papel, os filhos também inverterão o papel. Se lá em Efésios o apóstolo Paulo fala naquela descrição tão abençoada de família, de maridos amar as suas esposas. Se os maridos não têm amado as suas esposas, se as esposas não têm sido submissas aos maridos, os filhos não obedecerão aos seus pais. Decida-se servir ao Senhor. Mas uma última coisa que eu quero trazer para os queridos, é que, primeiro, livre-se dos seus ídolos do passado, jogue fora, deitai fora os seus ídolos. Isso não te ajudará em nada em ser um bom pai ou pais. Também, decida-se servir ao Senhor, mas sirva ao Senhor de verdade, não de boca para fora, não daquela forma em que, filho, você precisa ir para a igreja, você precisa servir a Deus, e nem aparece na igreja. Mas também, firme-se no Senhor. Josué vai convocar, o versículo 24, do capítulo 24, ele vai dizer assim: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Depois de Josué, inclusive, exortar esse povo, de ter o cuidado, inclusive, se eles fossem decidir servir ao Senhor, esse povo então diz: tudo bem, nós vamos nos firmar no Senhor. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, nós serviremos, nós obedeceremos a voz do Senhor. E Josué então convoca o povo a se firmar na adoração ao único e verdadeiro Deus. Deixar todo e qualquer ídolo e dizer: esse é o Deus que eu sirvo. Meus pais podem não ter servido esse Deus, mas é esse que eu vou servir a partir de agora. E se eu decidir servi-lo, a minha casa me seguirá. Mas sirva constantemente. Infelizmente, nós vemos crentes que hoje está uma bênção na igreja e amanhã está na miséria. Hoje está orando todo dia, amanhã passa 6 meses sem vir na igreja. Hoje está com a fome de ler a Bíblia, amanhã já não quer nem saber mais de nada. Você acha que nessa vida de oscilação, de indecisão, ajudará seus filhos no crescimento espiritual deles? Duvido. Eles já são muito volúveis. E se eles não têm base e o sustento dentro das suas casas, eles serão levados por todos os lados. Josué faz um alerta, que se eles decidissem servir ao Senhor naquele momento, eles deveriam permanecer firmes. Porque se eles deixassem de servir ao Senhor por causa de outros deuses, a ira de Deus cairia sobre eles.
Josué está dizendo, vocês precisam parar de brincar de servir a Deus quando vocês querem. Vocês precisam parar dessa inconstância no serviço do Senhor. Uma hora está idolatrando ao Senhor, outra hora está adorando ao Senhor. Está vivendo a idolatria, outra hora adorando ao Senhor. E o grande problema, sabe o que foi? Quando nós olhamos a história desse povo, Josué morre, os anciãos morrem, o tempo de Josué e o tempo dos anciãos, aquele povo viveu servindo ao Senhor. O último ancião morreu. Diz o texto de Juízes, que aquele povo já não conhecia mais a Deus. E começaram a adorar outros deuses. Aí depois a gente vê tanta desgraça na vida desse povo, depois não sabe discernir por quê. É o cumprimento do que Deus havia prometido aqui. Parem de viver uma inconstância no serviço do Senhor. Servir a Deus não é brincadeira. Josué exortou esse povo, o povo de Israel, a se comprometerem a seguir a Deus. É com promessa, compromisso. É você fazer uma promessa diante de Deus e não tardar em cumprir. E honrar essa promessa diante de Deus. Um compromisso que você faz diante de Deus é uma promessa que diante dele você o faz. Se comprometa a seguir a Deus e, como esse povo, a obedecer os mandamentos do Senhor. Como pais, também nós precisamos nos comprometer a seguir a Deus de forma mais constante, mais firme, para ensinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. Nós precisamos ser um exemplo de fé, firme e perseverante no Senhor. Meus amados irmãos, o que Josué faz aqui com esse povo é olhar a vida deste povo, e ele conhecia muito bem a inconstância desse povo, porque ele sai do Egito junto com esse povo. Ele passou esses 40 anos no deserto com esse povo, ouvindo as reclamações dos seus pais, o lamento, a blasfêmia muitas vezes, a ingratidão desse povo. Josué diz, a última coisa que eu creio que eu possa fazer para esse povo, além do que eu já fiz, liderar esse povo, vencer as batalhas para possuir a terra prometida, já estão aqui, é exortá-los. Depois eu vou morrer. E o que vai ficar? Vão ficar as minhas palavras. Mas eu preciso falar a eles. Eu vou chamar aqueles que guiam as suas casas. Eu vou chamar aqueles que são os príncipes, os cabeças, os pais de cada casa. E eu vou exortar eles. Porque talvez os filhos, eles não vão me ouvir. Mas eu vou falar para os pais. Reúne naquele lugar então. E exorta os pais. E diz, vocês precisam se tornar pais, porque até agora vocês não estão vivendo como pais. E se vocês querem se tornar pais, vocês precisam jogar fora os seus ídolos. Que até agora vocês têm praticado a idolatria e vivido nessa idolatria. Vocês precisam decidir de fato. Não é porque agora Deus dá água, eu adoro a Deus. Agora Deus manda o maná, eu adoro a Deus. Agora vem comida, vem bênção, eu adoro. Quando falta, Deus não presta? Larga a Deus e reclama a Deus? Não pode ser desse jeito. Decida de fato servir constantemente, firmemente a esse Deus que não muda jamais. Que prometeu que será o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Então, Josué, compreendendo isso, ele faz essa declaração que eu creio que todos nós almejamos fazer. Todos nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração que deve não só ser desejada no nosso coração, mas buscada na nossa vida, como filhos do Senhor, como crentes. O capítulo 24 de Josué, meus queridos irmãos, é um dos discursos mais importantes do Antigo Testamento. E olha que Moisés teve tantos. Ele representa essa culminação da jornada de Israel
desde a libertação do Egito até a posse da terra prometida. E nesse discurso, Josué chama o povo de Israel para se comprometer a servir ao Senhor. Abandonar os seus deuses que adoravam no passado, como os pais, e servir ao Senhor. E como Josué exorta esse povo, nós como pais também temos a responsabilidade de receber essa exortação e de liderar as nossas famílias na direção correta. Nós podemos aprender muito com o que Josué nos ensina. Essa chamada fidelidade de sermos fiéis pais, a responsabilidade de liderar, o temor diante de Deus, com aquilo que Deus coloca nas nossas casas, os nossos filhos, os nossos cônjuges, e que nós somos responsáveis. Temor em fazer o que é certo, temor em guiá-los à santidade, temor em apresentá-los diante de Deus e consagrá-los ao Senhor. Se fizermos isso, nós estaremos deixando um legado de fé para os nossos filhos e para as futuras gerações. Como pais, nossos filhos estão, como eu já disse, observando cada passo que damos, cada palavra que dizemos. Eles estão aprendendo com as nossas atitudes. Eles estão aprendendo como nós navegamos, andamos, trilhamos os caminhos deste mundo. E eles podem aprender como se relacionar com Deus. Nós somos líderes espirituais da nossa casa e dos nossos filhos. E a fidelidade do Senhor, ela precisa ser permanente. Meus amados, eu quero deixar aqui algumas aplicações para vocês, para que vocês possam colocar isso em prática nas suas vidas, na sua casa. Separe um tempo para avaliar a quem você está servindo em sua vida. Mas de verdade, tenha um tempo a sós com Deus nessa semana e diz: Senhor, qual tem sido a minha maior prioridade? E seja sincero, se tiver um papel, anota. E para prioridade, pensa em tempo que você tem gasto nesta coisa. O tempo mostra muito qual é a nossa prioridade. O tempo que gastamos com as coisas mostram muito. Talvez o seu cônjuge e os seus filhos vai aparecer numa lista lá do 10º lugar em diante, pelo tempo que você dá a eles. Depois disso, vocês que os filhos ainda são pequenos, estão em casa, os filhos são grandes, se tiver oportunidade de estar junto, compartilhe a sua experiência de fé com eles. Fale da sua vida pregressa. Se você nasceu na igreja, eu tenho certeza que você não nasceu com a auréola na cabeça. Mesmo que nasceu numa família de crente, de pais fiéis, a auréola não veio junto. Mostra como o pecado gera coisas ruins na nossa vida. Como o pecado nos leva cada vez mais ao fundo do poço, ao buraco, à lama. Testemunha como foi o operar de Deus na sua vida. Mostre como Deus foi gracioso, mesmo você não merecendo. E como Deus tem sido fiel. Diz assim: olha, faltou o café da manhã hoje? Não, pelo contrário. E o almoço também? Não, pois é. Essa é a fidelidade de Deus, que Ele supre a nossa casa. Porque Deus é fiel ao seu Pai. Ele pode ser fiel, sem dúvida alguma, a você, se você servi-lo. E uma última coisa. Reúna a sua família nessa semana. Decida-se servir ao Senhor de forma firme e constante. Em ser fiel a Deus de forma firme e constante. Não abrindo mão, qual seja as circunstâncias que você esteja vivendo,
dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e vocês são a minha casa. Decida isso. Se você não tem filho, junta com a sua esposa, com o seu marido, mas faça. Se comprometa diante de Deus a viver uma fé firme, decidida e que diz: agora, se até agora eu não fiz, a partir de agora, o meu lar será dirigido pelo Senhor. E que vocês juntos possam fazer essa declaração. Qual é a declaração? Vamos falar bem forte e junto. Glória a Deus. Amém. Quero convidar os nossos presbíteros para vir à frente e compor a mesa do Senhor Jesus.